E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que eu aprendi com Rocky Balboa. Então fica até o final do vídeo porque tu não vai querer perder a oração e porque o vídeo tá top, hein, cara? Seguinte, é impossível falar de Rocky Balboa sem falar de Sylvester Stallone. Por quê? Porque, cara, Rocky Balboa fala muito sobre a condição de vida do Sylvester Stallone. E o Sylvester Stallone, na época que ele estava fazendo o filme, ele estava bem mal, cara. Ele estava quebrado, se eu não me engano, estava morando na rua. Ele já tinha aceitado alguns empregos que não eram muito legais, assim, por dizer. E ele também tinha um cachorro. E para vocês terem uma ideia, a situação financeira dele estava tão difícil, mas tão difícil, que ele acabou tendo que vender esse cachorro porque ele não conseguia alimentar ele, cara. Mas mesmo diante disso tudo, ele ainda tinha algo especial com ele, o roteiro de Rocky Balboa. E cara, ele entregou isso para muitas produtoras. E ele deixava bem claro uma coisa, que ele deveria ser o protagonista. E cara, isso não é estrelismo, não. É porque Rocky Balboa e Sylvester Stallone, eles andam muito ligados, cara, é impressionante. Então as produtoras não aceitavam porque, vamos ser honestos, Sylvester Stallone não é lá um ator tão brilhante, mas isso é bom, sabe por quê? Porque, cara, Deus escolhe as coisas loucas para confundirem com as sábias. E foi exatamente isso. Não tinha como ser outra pessoa fazendo Rocky Balboa senão Sylvester Stallone. Porque ele foi o chamado para fazer isso. E glória a Deus que ele teve persistência, determinação, porque eu amo esse filme. E, cara, ele acabou levando. E Rocky, o Lutador, foi um filme tão bem sucedido que ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor montagem e de melhor direção. E o melhor de tudo é que com todo esse sucesso ele pôde depois comprar novamente o próprio cachorro dele. Mas o que que torna esse filme tão marcante? É que a gente tem que analisar a história dele. O Rocky Balboa, sendo bem sincero, ele não é um personagem tão carismático. Ele parece ser meio lento na fala e ele também não tem habilidades muito especiais. Claro, ele é um lutador de rua, a gente sabe disso, ele ganha seu sustento com isso, mas é pouco para o que ele deseja. E ao outro lado temos Apollo Creed, que ele é interpretado por um outro ator, que ele atua melhor que o Sylvester Stallone. Ele é o campeão mundial de boxe, ele é um advogado bem-sucedido, completamente carismático, só que ele estava com um problema. As lutas de boxe dele não estavam vendendo. Então o que que ele pensou? Vamos fazer eu lutando contra um azarão. Vamos dar chance para o azarão, porque as pessoas gostam disso. Uma espécie bem Davi e Golias, cara. Porque Davi, as pessoas não davam muita coisa para ele, não, porque ele era o pastor de ovelhas lá, porque ele tinha uma estatura menor. E Golias era muito forte, ele era muito alto, ele era incansável. Mas com a força de Deus, com a unção, Davi conseguiu superar essa dificuldade. E olha que interessante. O filme não é sobre vencer o Apollo Creed ou não, mas é sobre vencer as dificuldades da vida, cara. Mas aí a gente vê o Rocky Balboa, ele apanhando, 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 mas ele vai lá e se levanta, e se levanta. E a Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes ele vai levantar. E a gente percebe essa força de vontade que o Rocky tem de vencer. Que ele não é o melhor de todos, mas ele é disciplinado, ele é determinado. E eu queria falar isso pra você. Se você está enfrentando uma luta hoje, saiba que em Cristo a gente é mais do que vencedor, cara. A graça dele nos basta e pode estar muito difícil para você. E eu estou falando com paixão sobre isso porque aconteceu na minha vida. Eu tive um momento que eu estava muito triste, muito mal, e Deus me dizia: vai ver Rocky Balboa. Exatamente, eu não tô zoando, não. E aí eu me viciei e se tornou a franquia favorita da minha vida. Eu amo Rocky Balboa, eu acho incrível a forma que acontecem as coisas nesse filme. Na sexta franquia desse filme, tem uma fala bem marcante, eu acho que muita gente já ouviu o discurso motivacional no YouTube, se tu procurar, tu vai encontrar, que ele fala que a vida não é sobre bater, mas sobre o quão forte você pode apanhar e continuar tentando. E é isso que Deus quer ver de nós, cara. Persistência. Foi bem louco porque no culto que teve agora essa semana foi pregado exatamente sobre persistência. Eu já ia mandar esse vídeo, olha que legal. E é sobre isso que Deus quer pra gente, cara. Sabe, tem aquela parábola que fala das sementes, e aquelas sementes são lagadas num tipo de solo, e tem um tipo de solo que frutifica um monte, só que a raiz, ela vai lá ainda, ela não existe, ela é muito fraca, e vai lá e se perde.
E é sobre isso, cara. É sobre a gente estar tão conectado com Deus, com a nossa raiz lá embaixo. Não importa se a nossa aparência, ela não é uma aparência bonita, se a gente não aparência estar bem, não importa. O que importa é a gente estar completamente conectado com Deus. Se você estiver conectado com Deus, as coisas vão dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa estar buscando, você precisa estar fazendo a sua parte, sabe? Buscando de fato a Deus, com um coração sincero. Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a partir do momento que você cria um fundamento, que você bota uma raiz firme, sabe? Pode vir a tempestade que for, você não vai cair. Construa a sua vida a partir do fundamento certo, que é Cristo, ele é a pedra angular. Não constrói sobre a areia, sobre as circunstâncias, sobre o dinheiro, sobre o que está nesse mundo. Não faça sobre isso. Construa sobre a pedra angular e ela vai te manter firme. Assim como o Rocky Balboa, ele continua firme lutando, cara. Ele pode estar apanhando, ele parece ser desajeitado. Você também pode achar que você não tem talento nenhum, que você não serve para nada, e eu retiro essa mentira de você. Deus te fez com um propósito único. Todas as pessoas são únicas do jeito que Deus as criou. E você tem sim um propósito. Só que eu não quero que você desista no meio do caminho e não descubra qual é. Eu oro para que você persista, persista e você possa dar um brado de vitória depois. Talvez você não entenda porque você passa por algumas lutas e saiba que Deus, ele teve que entregar o seu próprio filho. O amor, ele é sacrificial. Algumas vezes você vai passar por dificuldades que outras pessoas vão passar para que você possa ser bênção na vida delas. E isso é maravilhoso. Deus consegue nos usar para a gente conseguir trazer cura para os outros. Esse é um propósito lindo. Rocky Balboa, ele é um filme excelente porque ele conta três histórias ao mesmo tempo, sobre como o Sylvester Stallone ele conseguiu a carreira dele, né? Como ele conseguiu a partir de um sonho, de algo que eu acredito que Deus entregou para ele, a franquia do Rocky Balboa completamente. O Rocky Balboa, pela determinação dele, ele acabou atraindo a atenção das pessoas e sobre como cada um de nós que assiste o filme pode pensar assim: nossa, eu me vejo como Rocky Balboa. Eu me vejo como alguém que não tem muitos talentos, mas que é determinado, que persiste. E é sobre isso esse filme. Esse filme é sobre você acreditar em Deus e seguir lutando e lutando. E uma hora, cara, a vitória vem. Deus fala: aqueles que sofrem comigo serão cordeiros comigo. A partir do momento que a gente sofre com Cristo e por Cristo, cara, a glória que há de vir é maior. Pois para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. E é sobre isso, cara. É sobre isso. É a gente ir resistindo com Cristo. Um pouco mais, e mais uma milha, e mais uma dificuldade, e por aí vai, até que Cristo nos cure e a gente seja bênção na vida de outras pessoas e a gente vai sendo transformado por dentro, a gente vai sendo transformado cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais gerando vida na vida de outras pessoas e não somente na nossa. É sobre isso. Cara, eu quero orar. Pai, eu oro por todo mundo que está aqui. Eu acredito em pessoas que devem estar passando por lutas que elas não entendem de onde vieram. Mas eu já quero deixar claro uma coisa, eu já falei isso no canal, eu vou falar de novo. As feridas que Deus causa, Ele mesmo cura. Isso é uma passagem bíblica. As feridas que Ele causa, Ele mesmo cura. Então esteja presente com Deus, cara. Sabe? Teve um momento de dificuldade que eu tive que eu não entendia por quê. E eu falei assim: pastor, me ajuda, porque eu não estou entendendo. Por que que Deus permitiu aquilo? Isso aí, para mim, é uma maldade. Aí ele assim: filho, sabe quando os pais têm que entregar os bebês para serem vacinados? É mais ou menos a mesma coisa. Tu acha que Deus foi lá e te abandonou, mas não. Deus foi lá e te colocou numa situação difícil, mas que vai te gerar vida, afinal de contas. E no final, meu pastor estava certo. Meu pastor é sábio pra caramba, mano. Eu sou bem abençoado. Enfim, mas eu oro
Porque vocês tenham esse entendimento que as lutas que vocês passam são para fortalecer vocês. A não ser que vocês mesmos tenham tomado decisões ruins, tá? Então, ó, tenha certeza que é uma situação que não foi você que se colocou. E mesmo que tenha sido você que se colocou, peça misericórdia e perdão, que Deus te abençoe, tá? E essa cura eu quero ver em mais pessoas. Assistam esse filme. Eu oro para que realmente Deus cure vocês de qualquer depressão, ansiedade, dúvidas, inseguranças que vocês tenham também. Vamos juntos dar um brado de vitória que nem o Rocky Balboa. E é nóis, cara. Deus está com a gente. Em Cristo somos mais que vitoriosos. E Deus abençoe.